Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à primeira aula desse nosso módulo 5 do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. Tá? Nessa primeira aula a gente vai revisar um pouco do que a gente desenvolveu lá no finalzinho do módulo 3, tá? Que foi a aula do Teorema do Transporte de Reynolds, que é a aula 3.7, dá lá uma olhada, né, um desenvolvimento bem cuidadoso daquela equação. Tá? Mas a gente vai revisar um pouco dos principais conceitos agora, as principais observações e o que a gente vai precisar depois para desenvolver esse módulo, tá bom? Que vai ser um módulo para a descrição integral do nosso escoamento. Bem, o que nós havíamos obtido lá no final do módulo 3, que é a equação do Teorema do Transporte de Reynolds? Nós havíamos visto então que a variação no tempo, né, esse D maiúsculo está associado então a uma derivada material, uma derivada total, né, de uma propriedade extensiva do nosso sistema, que nós chamamos de Pzão maiúsculo, né? Então a variação temporal dessa propriedade extensiva do nosso sistema, ela vai ser igual então a dois termos de naturezas diferentes, que são a variação temporal da propriedade intensiva Bzinho, né? Trazendo então aqui, olha só, a propriedade extensiva, que a gente chamava de Bzão, então é uma propriedade do nosso sistema, né? E a propriedade intensiva, então nós vamos passar não mais a olhar para aquela propriedade do sistema, mas tentar associar aquela propriedade às características, às propriedades do próprio fluido que está sendo considerado. Tá? Então a gente tira a massa da história, tá? E a gente considera. Então isso, por exemplo, quando você fala é o volume de um próprio corpo. Claro que o volume depende de quantidade de massa que tem lá. Se eu tenho um volume maior, tem mais massa, tá bom? É nessa ideia. Então quando você tira essa massa, você acaba ficando então com um volume específico, tá bom? E uma série de outras propriedades. Nós já vimos isso lá na definição, né, na aula de propriedades extensivas e intensivas. Se você está com dúvida, dá uma olhada lá. Mas voltando, nós já vimos então que essa derivada da propriedade extensiva, então Bzão, né, vai estar associada à variação da propriedade intensiva dentro do nosso volume de controle. Tá? Então a gente vai fazer essa integral dentro do nosso volume de controle, integral ao longo do volume, claro. Tá? Então esse Bzinho, e a gente vai fazer essa variação no tempo, então a derivada dessa variação no tempo. Então essa é a primeira natureza que a gente vai analisar. E a segunda natureza vai estar associado à vazão, tá bom? Das nossas propriedades dentro e fora desse nosso volume de controle. Né? A maneira como está escrito aqui, eu já estou escrevendo uma integral, né, ao longo de toda a nossa superfície de controle. Vocês estão lembrados que lá na aula 3.7, nós primeiro, ao longo do desenvolvimento, nós havíamos dividido a parcela que entra da parcela que sai. Então tinha uma componente que entrava no volume de controle, tinha uma parcela que saía do volume de controle, né, e sempre pensando no sistema, então uma parte do sistema entrou, uma parte do sistema saiu do volume de controle. E essas variações que davam então a essa análise da vazão, do fluxo, através da superfície do volume de controle. Tá bom? Com relação a isso daqui, né, que a gente tem então esse termo daqui que a gente vai analisar agora, coloquei ele aqui de volta. O que ele significa então? Essa expressão aqui, esse termo, ele está associado à vazão dessa propriedade intensiva, que nós chamamos de Bzinho, né? Através da superfície de controle. Tudo bem? Então eu tenho uma propriedade intensiva Bzinho, né? E eu estou avaliando essa vazão dela através de toda a superfície de controle que eu vou considerar. Tá bom? Vocês vão ver que ainda nessa aula de hoje, a gente vai poder separar essa superfície de novo. Eu não preciso considerar que ele vai entrar e depois sair do meu volume de controle. Eu posso fazer uma análise, às vezes é interessante fazer uma análise só em uma superfície. Então eu considero que ele está entrando, pronto. Ou que ele está saindo, pronto. Eu estou fazendo uma análise em uma determinada superfície, a princípio. Tá bom? Mas de qualquer forma, esta expressão aqui toda está associada a essa vazão da propriedade intensiva através de toda a superfície. E algo que a gente tem que tomar cuidado, então, é o seguinte: quando a gente vai fazer essa variação, a gente sempre tem que levar em consideração o sentido da velocidade em relação também ao sentido dessa direção normal da superfície. Né? Vocês estão lembrados que esse produto escalar entre a velocidade e a direção normal, nós discutimos isso naquela aula 3.7, né? O que acontece? A definição positiva do sinal do n, que é a direção normal daquela superfície, vai depender da própria definição do volume de controle. Porque veja, essa minha parede preta desse meu cubo, por exemplo, essa minha face, né? Ela é paralela à face que eu pintei de azul, então elas poderiam ter a mesma direção, elas têm a mesma direção, aliás, que seria a direção horizontal, a direção normal, as duas. Só que o sentido positivo desta da esquerda é para cá, para a esquerda, desta preta, né, é para a esquerda, porque eu considero então que o sentido positivo vai ser da superfície, vai ser aquele saindo do meu volume de controle. Então para cá eu saio para a esquerda e para cá eu saio para a direita.
A consequência disso é que para o mesmo vetor velocidade v, o produto escalar entre esta velocidade indo para a direita e este vetor, né, esse versor aqui da superfície orientado aqui para a esquerda, então apontado para a esquerda, o produto escalar entre eles vai dar uma quantidade menor do que zero. Em compensação, né, isso acontece na entrada. Sempre que a sua vazão está entrando no volume de controle, se ela está entrando, significa, é claro, que ela não está saindo, então eu vou estar indo contra o sentido que foi definido como positivo de N. Então eu vou ter que esse produto é negativo. Em contrapartida, se eu estiver saindo do meu volume de controle, a velocidade e a direção, né, o sentido da direção aqui do vetor N, eles estão apontados para a mesma direção, para o mesmo sentido. Né? Então, se os dois estão apontados para o mesmo sentido, esse produto escalar entre eles vai ser positivo. Tá bom? Então, feita essa revisão, vamos discutir agora dois conceitos que são muito importantes, que são o conceito de vazão mássica e o conceito de vazão volumétrica dentro de através de uma determinada superfície. Tá bom? Vou dar uma apagada na lousa que eu vou precisar dela. Então, de novo, a gente vai trabalhar agora o conceito de vazão mássica e o conceito de vazão volumétrica. Bom, pessoal, feitas aquelas observações, vamos então definir agora a vazão mássica e a vazão volumétrica, tá bom? Coloquei aqui então, vazão mássica. Como é que a gente faz o nosso procedimento então para desenvolver a vazão de qualquer propriedade? Primeiro a gente tem que identificar qual é a propriedade que a gente está falando, tá? Então aqui é a propriedade extensiva considerada. Quando eu falo de vazão mássica, eu estou falando de massa, tá? Então é natural que o meu Bzão, que é a minha propriedade extensiva, seja a própria massa. Então eu tenho que aquele nosso Bzão é m, vai ser a nossa massa. A propriedade intensiva associada, ela vai ser o quê? Nós já vimos que o Bzinho, ela é Bzão sobre m. Só que se o meu Bzão vale m, neste caso, quando a gente considera a vazão de massa, a propriedade intensiva acaba sendo 1, porque eu vou ter massa dividido por massa. Então eu vou ter massa dividido por massa. A propriedade intensiva, quando nós estamos considerando a vazão de massa, né, o escoamento, né, no caso massa, vai dar 1. Quando a gente olha para a nossa expressão então, da vazão, que nós já tínhamos, que era essa daqui, né, o que vai acontecer? A gente vai substituir então aqui no Bzinho e vamos colocar 1. Tá bom? A vazão mássica, em geral, ela está associada a essa nomenclatura. A gente acaba chamando isso aqui de m ponto. Tá? Então é comum a gente chamar a vazão mássica, né? Lembrando então, vazão mássica ela vai estar associada a quilogramas por segundo. Tá? A gente já vai fazer uma análise depois dimensional aqui. Mas então a gente poderia falar que a vazão mássica através de determinada superfície, né? Então até poderia colocar aqui uma determinada superfície, vai ser então essa integral, só que colocando que o B no caso vale 1, então eu vou substituir aqui, eu já vou colocar 1 aqui no lugar. Ó. 1 vezes vai dar essa mesma quantidade. Então esta vai ser a vazão mássica que eu vou considerar para um determinado sistema, para um determinado problema. Tá? Uma vazão mássica através de uma determinada superfície. Eu dependo da densidade do fluido que estamos considerando, também do campo de velocidades, e claro, quando eu considero a vazão mássica através de uma determinada superfície, eu preciso saber as características dessa superfície para poder realizar essa integral. Tudo bem? Então a vazão mássica. De maneira análoga e muito similar, nós temos a vazão volumétrica. Tá? A vazão volumétrica é o quê? Acaba sendo então uma vazão como se fosse um volume, né? Um espaço ocupado. A propriedade extensiva que nós estamos considerando agora é o próprio volume, tá? Daquele meu sistema, daquele, né, que eu estou considerando. A propriedade intensiva então que vai estar associada a ele vai ser então esse volume dividido pela massa, só que notem que aqui nós temos praticamente o inverso da definição de massa específica, que seria massa sobre o volume que ela ocupa. Né? Isso aqui, no fundo, dá o volume específico, mas eu já vou colocar, então, como o inverso da massa específica. Então, lá eu vou colocar 1 sobre ρ. Tá bom? Se eu pegar aqui aquela propriedade intensiva, vale, então, o inverso da massa específica, quando nós colocarmos ela aqui, ó, na nossa equação da vazão volumétrica, né, esse meu B ele vai ser 1 sobre ρ. E logo de cara ele vai multiplicar o ρ de novo, ele vai multiplicar a massa específica. Então a gente vai simplificar. Então aqui, olha só, uma outra questão. Para diferenciar a vazão mássica, que a gente costuma definir como m ponto, né, como a quantidade de massa que atravessa uma determinada superfície ao longo do tempo, né, por tempo. A vazão volumétrica, nós vamos acabar chamando então de um Qzão,
né, que vai estar associado a quanto de litros, quanto de metros cúbicos atravessa aquela superfície, né? Se nós substituirmos então aqui que o B vale 1 sobre ρ, né, vou colocar aqui. Eu vou ter 1 sobre ρ vezes o ρ em seguida. Eu vou simplificar, né, a minha massa específica pela massa específica, de forma que eu vou ter então só, né, a integral do produto da velocidade pela direção normal, integrando isso na área. Tá bom? Então nós vamos ter que a vazão vai ser então a integral ao longo da área desse produto escalar entre o campo de velocidades e a direção da superfície de controle que estamos considerando. Da superfície, não precisa ser a superfície de controle inteira, mas daquele trecho da superfície que estamos considerando. Lembrando de novo que nos dois casos, quando nós estamos considerando algo que entra na superfície, ela atravessa a superfície indo para dentro do volume considerado, então nós temos que tanto a vazão mássica quanto a vazão volumétrica vai ter como resultado então um valor negativo, que significa que ela está entrando naquele sistema, tá? Então o sentido de V e N vai ser contrário. Quando elas saem, tanto a vazão mássica quanto a vazão volumétrica, vai dar então como produto disso daqui um valor positivo, tá bom? A diferença da vazão volumétrica para a vazão mássica, então, principalmente está associada à densidade. Aqui eu considero essa massa específica, né? E aqui eu não tenho massa específica. A unidade disso daqui quando a gente para fazer uma análise dimensional da massa, do vazão mássica, acaba sendo quilogramas por segundo. Então, quantos quilos atravessam, isso no sistema internacional, quantos quilos atravessam aquela superfície ao longo do tempo, né? Aqui, nós vamos ter então como unidade da nossa vazão volumétrica, vamos ter metros cúbicos então por segundo, tá bom? Olha só, turma, a principal diferença entre a vazão mássica, o conceito de vazão mássica para o conceito de vazão volumétrica, está justamente associado a esse ρ, que é a massa específica que está sendo tratada, tá bom? Quando nós estamos falando de escoamento de um fluido, no caso, que é homogêneo ao longo de todo o nosso domínio, então é o mesmo fluido e ele tem, por acaso, a mesma densidade ao longo de todo o domínio considerado, então esse ρ é uma constante. E a diferença entre o m ponto e este Q, que é a vazão volumétrica, acaba sendo só então um número, que é a densidade, tá bom? Só que isso dificulta em alguns casos, principalmente quando nós não estamos considerando um escoamento de um fluido que seja homogêneo. Então não só a densidade pode variar um pouco, né? Então, por exemplo, você está considerando a vazão, né, o escoamento de um fluido que é um pouco mais denso em algumas regiões do que em outras, né? Isso por questão de diferenças de temperatura e uma série de questões, diferença de pressão entre regiões de escoamento. Então você poderia ter diferenças de densidade associado a essas questões. Mas essas diferenças de densidade ainda seriam relativamente baixas. Agora, a diferença é gritante quando nós estamos considerando, por exemplo, escoamentos multifásicos, que são escoamentos nos quais existe mais de uma fase presente na análise, dentro do nosso volume, né? Então você poderia ter o escoamento, por exemplo, um escoamento líquido com bolhas, ou ao contrário, você poderia ter um escoamento de ar com pequenas gotículas, né? Então, nesses casos, uma fase da outra, as diferenças de massa e de volume são significativamente grandes, a diferença é muito alta, né? Então, quando você está avaliando, né, uma propriedade e outra, começa a ficar muito claro. E diga-se de passagem, é através dessa diferença entre vazão mássica e vazão volumétrica que nós conseguimos estudar alguns escoamentos multifásicos, porque se você tem as duas informações, você consegue tentar identificar quanto de cada fase está passando. Porque se você sabe, né, que passou tanto de massa e tanto de volume, tanto vazão mássica e tanto de vazão volumétrica, você consegue associar que tanto daquela massa, aliás, tanto daquele volume era ocupado por esse tipo de massa, então parte era mais líquida, parte era gasosa, então você consegue daí tentar identificar, né, os títulos, né, você consegue tentar identificar a quantidade que eu tenho de cada uma das minhas fases, tá bom? Mas isso foge ao tema. Aqui no nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1, pelo menos, a gente vai sempre tratar de escoamentos de fluidos homogêneos, no caso. Então a gente vai considerar o mesmo fluido com a mesma densidade ao longo do nosso domínio, tá bom? Então
nesse caso simplificado, a gente vai ter que a diferença entre o m ponto e a vazão vai acabar sendo simplesmente, então, a própria massa específica, vai ser só um número, tá bom? Vamos continuar então, porque a gente tem mais um conceito interessante para desenvolver, que é o conceito de velocidade média desse escoamento, tudo bem? Então, feita essa definição de vazão, né? Aliás, de vazão volumétrica e de vazão mássica, vamos definir agora então o conceito de velocidade média ao longo de uma determinada superfície, tá bom?